Oi, oi, meus vestibulandos nota 1000. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre as nossas amigas, a coesão e a coerência, tá? Bom, primeiramente eu vou ressaltar para vocês os pontos mais importantes que vocês devem saber sobre a coesão e sobre a coerência, tá? Inicialmente, a gente tem que saber que dentro do nosso texto argumentativo, a gente está tentando o quê? Convencer o leitor, corretor, no caso, né? Que aquele nosso ponto de vista realmente é certo e que tudo que aquilo que a gente está dizendo ali dentro do nosso texto tem um embasamento e é coerente. Então, a gente não pode se contradizer nos nossos argumentos durante o nosso texto. Então, a gente tem que ser coerente durante todo o nosso texto, tá? Então, assim, a gente não pode falar no primeiro parágrafo que o céu é azul e no segundo parágrafo falar que o céu é amarelo, entende? É mais ou menos assim. Você tem que sempre manter a sua palavra do começo até o final do texto. Então, já entra aqui, né? Ser coerente. Seja coerente com as suas palavras. Bom, e para que a gente tenha essa coerência, a gente tem que utilizar os elementos coesivos, né? Que são os nossos famosos conectivos, né? Que a gente precisa utilizar eles bastante vezes no nosso texto, mas de bom tamanho, né? Já tá de bom tamanho a gente utilizar eles nos inícios dos parágrafos, tá bom? Então, sempre utilizar os conectivos pelo menos no início de cada parágrafo, tá bom? E lembre-se, evitem repetir os conectivos. Existem muitos conectivos que vocês podem usar, então variem os conectivos, não repitam, tá bom? Onde essas competências são avaliadas, né? A coesão e a coerência. Na competência 3, que nós já vimos lá nas nossas primeiras aulas, competência 3 ela diz sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui na competência 3, entra aquela questão da coerência, né? Que eu falei anteriormente, sobre manter a nossa palavra, não nos contradizer, tá bom? Manter a nossa argumentação, tá? Bem embasada. E também será avaliada na competência 4, que diz respeito sobre a coesão. Então, o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, aqui na competência 4 vai ser avaliado o quê? Se o seu texto ele tá coeso, se você falou com propriedade também, se deu para entender o que você quis dizer, se você não se perdeu nas suas palavras, e principalmente se você utilizou os conectivos, tá bom? E aí, atenção ao sentido que os conectivos dão. Sim, nós temos uma grande variedade de conectivos para a gente usar na nossa redação, porém temos que lembrar que não são iguais, eles não são iguais. Nem todos os conectivos têm a mesma função. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma coisa que vocês não devem fazer, e aí vocês podem utilizar esse exemplo para toda a redação de vocês, tá bom? Contudo, na conclusão, não. Por quê, gente? A conclusão, ela tem o intuito de concluir o texto, né? Como o próprio nome já diz. E o contudo, ele tem um sentido de contradição e não de conclusão. Então, como assim? Você escreveu todo o seu texto e vai contradizer o que você está dizendo no final? Não é bem assim que funciona, certo? Então, atente-se a isso, tá bom? Que isso também vai ser avaliado. Bom, agora eu trouxe aqui para vocês uma listinha de conectivos com os sentidos deles, tá? Para vocês poderem ter uma noção do que vocês podem usar, do que não podem, aonde usar, aonde não usar, tá? Eu vejo que vocês têm bastante dificuldade em escolher os conectivos, então aqui é o momento, tá bom? Bom, nós temos aqui os conectivos que dão prioridade ou relevância, tá? Nesse caso, a gente pode utilizar, é uma boa opção utilizar nos nossos parágrafos de argumentação, principalmente no primeiro parágrafo, que é onde a gente vai colocar à mostra a nossa opinião. Então, ali tem uma prioridade de informação. Então, olha aqui os exemplos. O em primeiro lugar, em primeira análise, a priori, principalmente, antes de tudo, primeiramente, ok? Temos também os conectivos de tempo, frequência, duração, ordem e sucessão. Então, aqui nós vamos ter ali uma ordem de fatos, né? Então, isso aconteceu antes, isso aconteceu depois, hoje, na atualidade, né? Então, vamos aqui aos exemplos.
atualmente, hoje, frequentemente, eventualmente, logo depois, imediatamente, no momento em que, pouco antes, anteriormente, finalmente, ocasionalmente. Então, enfim, tá vendo? É uma grande variedade. Temos os conectivos de semelhança, comparação ou conformidade, que é quando você vai mostrar que um fato se assemelha ao outro, que um pode ser conectado com o outro, entende? Então, ó, igualmente, da mesma forma, tanto quanto, outro sim, assim como, né, analogamente, do mesmo modo, é muita coisa que vocês podem usar, gente. Então, olha a variedade de conectivos. Não repitam os conectivos, gente. Eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. Variem, tá bom? Temos também os conectivos de causa, consequência e explicação, que o próprio nome já diz, que você vai estar explicando algo ou mostrando por que aquilo aconteceu, né? Então, ó, por consequência, por conseguinte, haja visto, portanto, já que, por isso, em virtude de, assim, certo? Temos também os de contraste, oposição, restrição e ressalva, que é quando a gente vai fazer o quê? Vai dar o sentido de oposição. Então, uma informação é oposta à outra, ou isso aqui, eu acabei de dar um argumento, mas eu quero mostrar que isso aqui também pode ser ao contrário, entende? Então, ó, pelo contrário, mesmo que, posto que, em contrapartida, menos, mas, contudo, todavia, entretanto. Esses aqui acho que vocês já conhecem um pouco mais, né? E também os conectivos de conclusão ou resumo, que são os conectivos que vocês vão usar lá no último parágrafo, tá, gente? Então, lembrem-se desses aqui, porque é interessante vocês utilizarem no último parágrafo, ó. Em suma, em síntese, desse modo, logo, assim sendo, nesse sentido, assim, portanto, dessa forma, ok? Então, lembre-se sempre desses conectivos. Lembrando que esses não são os únicos que existem, muito pelo contrário, existem muitos outros. Mas esses são alguns que eu tô dando de dica para vocês utilizarem, tá bom? Agora já tirei um printzinho da tela, gente. Vai, eu vou dar um tempinho para vocês tirar o print. Que vocês vão guardar isso com vocês, tá? Olha isso daqui, uma tabelinha de conectivos para a redação de vocês. Aqui nós temos, ó, conectivo de adição, de oposição, de certeza, finalidade, conclusão, causa, prioridade, tempo, comparação, hipótese, dúvida, surpresa, esclarecimento, lugar, ideias alternativas. Gente, é só vocês saberem qual o efeito que vocês querem dar ali no parágrafo de vocês e escolher um conectivo. É muito simples, parece ser um pouco mais complicado, mas não é. Então, lembrem-se agora, gente, de utilizar os conectivos em todos os parágrafos. Começou a redação, já usa um conectivo. Parágrafo de desenvolvimento, um conectivo no início de cada parágrafo. E um conectivo para a conclusão. Pronto, gente, são 4 palavrinhas que vocês vão ter que pensar. Não é nada demais, então eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Então, guardem essa tabelinha, tirem print das outras telas, que eu tô falando sobre alguns conectivos interessantes, diferentes, e bora escrever redação com conectivos, porque isso é muito importante e ajuda muito vocês para trazer embasamento, para trazer uma linguagem mais formal, mais clara, tá? Então, não esqueçam do prazo de redação, sejam sinceros com vocês, comigo, e é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabem, podem entrar em contato comigo lá no grupo do WhatsApp, e espero vocês na próxima aula.